Olá, que bom estar com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do GESP, o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Você está assistindo o videocast Escutando os Sentimentos. Este programa, ele vem ao longo dos sábados, estudando atualmente o livro Mereça Ser Feliz, que é uma psicografia, uma obra do Espírito Hermance Dufour, pela psicografia do Wanderley Soares de Oliveira. Hoje vamos falar sobre carência, que é o conteúdo do capítulo 15. E aqui conosco para dar continuidade a esse videocast temos a Denairan e a Clotilde, que são nossas queridas amigas lá do GESP, que vão conversar e debater conosco sobre o tema que a irmã se nos traz, que é a carência. Bem-vindas, Clotilde e Dena. Olá, Vivi, olá, Dena, bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com esse pessoal bem legal que segue a gente, né? Estudando esse livro que é maravilhoso. Olá, pessoal. Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? Vamos lá começar nossos estudos de um livro assim muito importante, que deve ser nosso livrinho de cabeceira, para que a gente se empenhe nessa grande desafio que é merecer ser feliz. E antes da gente começar propriamente, eu queria pedir a você que está nos assistindo que, ao final, se gostou do conteúdo, que deixe seu like. E também que possa estar comentando, que a gente vai ficar muito feliz de ver e de ouvir este feedback de vocês. Se gostou, também compartilha com seus amigos, porque isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, meninas, Hermance, ela define o que é carência sobre a ótica espiritual e sobre a ótica afetiva neste capítulo. E assim, eu gostaria que uma falasse sobre uma ótica e outra. Dena, eu queria começar com você sobre a ótica espiritual. Qual é essa definição que a Hermance nos traz de carência? Ela se refere a um fluxo energético, né, que fica em aberto diante de situações vivenciais egóicas, né? Então, há uma quebra nesse círculo energético e faz com que essa lacuna ela fique carente, né, de ser preenchida, de ser vivenciada. Porque tudo na vida é um fluxo, fluxo e refluxo, né? Então, como se diz assim, toma lá da cá no bom sentido, né? Você não pode fazer com que algo como os sentimentos, os relacionamentos, eles fiquem estagnados em um único lado, né? Então, esse fluxo energético é que ficou abalado. Ela chama também de uma força, né, que atrai para dentro de si, quer dizer, exigindo um complemento de fora para dentro. Ela não consegue se complementar nesse sentido. E aí entra justamente para a questão da ótica afetiva, porque ela diz que é também um processo de desnutrição que pode se iniciar na infância, porque tem várias outras causas. Ela cita a infância e cita outras encarnações, onde a gente pode ter tido desejos que ficaram lá recalcados, né, guardadinhos lá, expectativas que a gente construiu e que não chegaram a se concretizar. Ela fala também de frustrações que a gente não conseguiu superar. Enfim, uma série de situações que vão gerando uma descompensação emocional da gente, porque gera um traumazinho. Inclusive, hoje a psicologia, eu não sou psicóloga, né? Eu vou falar só aqui como quem já viu sendo utilizado, mas a psicologia tem técnicas específicas para poder liberar esses traumas, e aí, a partir do momento que libera, você consegue trabalhar. Então, é importante que a pessoa que sente de uma maneira muito forte essa questão da carência, busque o apoio profissional. Às vezes é até difícil a gente identificar, porque a gente fica dizendo assim, porque eu já escutei muitos adolescentes dizendo assim, porque minha mãe, porque meu pai, que não chega, que fica trabalhando até tarde, que não sei o quê, que não para em casa, né? Então, é muito frequente isso aí.
E aí, se isso permanece na vida adulta, isso termina gerando também uma sensação de carência. E aí é importante ter, às vezes, um apoio profissional, né? Ela também menciona nesse quesito que no momento atual da Terra isso tem muito a ver com a lei de retorno, porque é exatamente esse fluxo energético, né? Então, essa lei de retorno faz com que muitas vezes as pessoas se encontrem novamente nas situações as quais, em épocas transatas, né, ela feriu frontalmente, de forma egóica, esse fluxo energético. E onde tudo se planta, colhe, né? Então, não é pecado, né? É uma lei simples de causa e efeito. Qual Por é a isso, maior carência que ela traz nesse capítulo? A maior carência humana, ela menciona isso, né? eu acredito, dentro da leitura que a gente viu aqui, é a carência de si mesmo, né? Não necessariamente a carência de outras pessoas que nos circulam. A gente realmente precisa uns dos outros, como em sociedade, para a gente até sobreviver, né? Mas existe algo dentro de você, por conta desse cultivo egóico de sempre exigir do outro, e você, de forma egóica, você não se predispõe a essa doação também. Então, exige muito e faz pouco. É, Então, essa questão, ela se refere muito a isso, é a falta de si mesmo também. isso, porque ela fala da carência de afeto e de carinho, e mais adiante ela coloca também da questão que não é só o amor alheio, é muitas vezes o amor a si mesmo, né? A pessoa Próprio. liberar, ela fala também de processos, mecanismos bloqueadores, que aí impedem a pessoa de sentir esse afeto por si, né? Não é a questão de narcisismo, vamos aqui diferenciar, não é a questão de um egoísmo imenso em que a pessoa só. Aquela música que. Eu não me lembro qual era a cantora brasileira, mas é uma cantora bem conhecida. Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, assim, não é isso. Não é que a gente vai só amar quem é igual a gente, vai se amar mais do que todo mundo. Não, não é essa ótica egoística e narcisista, né? É mais a questão de você se amar também, de você procurar se valorizar e se enxergar, coisa que a gente tem falado aqui demais, né? Procurar se conhecer e se amar enquanto ser. Porque se a gente não se ama, a gente não vai conseguir ir na direção do outro e amar o outro como ele é. Então, a gente precisa se aceitar e se amar. Inclusive, é uma coisa assim tão arraigada ainda no planeta essa questão de fora para dentro, em relação ao afeto e essas questões de relacionamento, que as músicas, né, elas giram muito em torno disso. Aí me veio à mente aqui uma música de Djavan, O Oceano, um trechinho dela que diz assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, assim, essa espontaneidade na doação do amor, do afeto, tem uma exigência, né, para com o outro naquela intensidade. E ela menciona aqui que não está fazendo apologia, né, a que a pessoa se dedique e não encontre uma reciprocidade. Não é essa a questão. É que as pessoas pouco fazem para fazer essa doação de dentro para fora. É exatamente querer sempre ser alimentada e fazer pouco. E ela até, inclusive, fala, eu acho assim, de uma forma bem interessante, falando sobre essas questões dos relacionamentos líquidos, né? Do imediatismo. As pessoas querem agora, hoje, e aí as pessoas não criam vínculos, não têm a paciência de observar o outro como realmente ele é, mas sempre envolto de fantasias, né, das pessoas sempre idealizarem aquela figura, tanto em relação de filho em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, e isso vai criando uma onda que ultrapassa depois para os relacionamentos adultos, né?
Então, é sempre um querendo que o outro dê, e a pessoa pouco fazendo para essa doação e haver esse fluxo energético, né, que ela menciona. Bom, você acredita que a ilusão é uma das nossas maiores carências na fase adulta? É, exatamente. Essas ilusões que, em parte, gerada pelo que Dena estava falando, e em parte pela mídia, pelos costumes que a gente tem hoje em dia, né? Eu lembro que certa vez, falando inclusive um pouco sobre o que Dena falou e trazendo para o que você perguntou, Vivi, certa vez eu estava num parque de diversões com a minha filha, era um parque aquático, com a minha filha, a mais velha, ainda era criança na época, e um menino um pouco maior do que ela não aguardou, ela tinha escorregado, naqueles escorregos que vai dar dentro d'água, não aguardou ela sair da frente para escorregar. E aí escorregou. Isso é uma precipitação de criança, é uma inconsequência, tudo bem, até aí tudo certo, né? A gente vai lá e falou com o menino, meu filho, olha, por favor, não aguarde o outro coleguinha sair da frente e tal. Mas a mãe do menino saiu com 2 quentes, 3 fervendo, como a gente diz aqui no Nordeste, para cima de mim, entendeu? Porque eu estava reclamando com o filho dela que o filho dela estava certo, tinha que se divertir. E sem com isso incluir na educação da criança a questão do respeito ao momento, né? A questão do respeitar o coleguinha e respeitar o momento de descer no escorrego, a fim de evitar acidentes. Então, essa questão de a gente estar criando mini reizinhos e mini ditadorzinhos, né? Que mais adiante serão grandes reis, grandes em termos assim, né? Grandes em termos de ego, né? De reis e ditadores, e que não vão, de forma nenhuma, aprender a respeitar as outras pessoas e os limites que a sociedade, que a vida em sociedade impõe. Então, essas ilusões que é dessa vida moderna, que é gerada por mídia, pelos costumes que a sociedade vai desenvolvendo, e que vão trazendo essas necessidades de reeducação e que levam, sim, à carência. Porque mais adiante, se esse jovem, se essa criança não se torna alguém como ele quer ser ou como os pais criam a expectativa, ele vai ser também um carente. Então, como que lidar com isso? É esse o dilema que a sociedade hoje vive, né? A irmã, se ela traz dentro do capítulo, né, ela fala de prisões emocionais que geram ou nos transformam em espíritos carentes, né? Ela cita solidão, ciúme, dependência, baixa autoestima, complexo de inferioridade, insegurança, entre outras. E mais adiante ela vem dizer que o carente emocional é um espírito doente. É bem forte isso, né? Assim, nós somos, né? Dentro das nossas carências e entendendo que desde o início a irmã se nos coloca que a carência é uma das facetas do orgulho, nós podemos nos considerar espíritos doentes nesse sentido, não é isso? Todos nós aqui habitantes do planeta Terra somos carentes, né? Carentes porque a gente, dentro desse processo evolutivo, estamos caminhando, caímos aqui, levantamos ali. Eu acho que ela, quando se refere a essa doença, é uma questão muito assim aguda da carência, né? Porque, obviamente, que nossos pais, quando nos criaram, também tiveram as suas criações, que, por sua vez, lá atrás também seus avós, etc. Então, eram momentos daquela época que as pessoas podiam ser mais secas, tinham hábitos culturais diferentes em relação a externalizar a amorosidade. Então, hoje a gente está passando exatamente por esse processo de educação no campo afetivo. Hoje em dia, já se permite, já se vê e já se abraça e acolhe um homem que chora, né? Mas recentemente, né, não muito distante, tinha músicas aí que diziam homem que é homem não chora, É. né?
Então, hoje, essa expressão da amorosidade está sendo, graças a Deus, cultivada, para que a gente não crie essas prisões e, de repente, a gente se ache, mesmo sendo amado, que não merece ser amado. Né? Quantas pessoas criam esses bloqueios emocionais e, por mais que o outro se doa para ele está vendo, mas diz, não mereço, e foge, né, de se envolver, inclusive com medo das perdas, porque mais na frente, não sei se você vai comentar também, as pessoas têm medo das perdas, porque existe dentro da sociedade o cultivo de só a pessoa ganhar. E aí cai exatamente no que Clotilde estava falando agora há pouco, de formar adultos, né, que não aceitam a perda, né, não aceitam as imposições necessárias, civilizatórias, dentro de uma sociedade, em aguardar a sua vez para fazer o que é necessário, permitindo o espaço para outros também atuarem, né? Eu vou entrar aqui com uma comparação, dessas minhas comparações meio maluquinhas, né, que eu gosto de fazer às vezes, mas que eu acho que trazem mais para o miudinho, porque esse tema é tão complexo, é tão delicado, né, minha gente? Eu vou comparar aqui o carente, que ela diz assim, que é uma pessoa que quer ser amado, mas não consegue, na verdade, ele não consegue amar, né? Essa é a doença, ele não consegue amar. E aí, por não conseguir amar, ele fica querendo ser amado e ele não percebe que ele já é amado, né? Mas aí vamos ver, uma pessoa que não sabe ler e escrever, por mais que veja um papel que está ali escrito e com palavras assim que dizem exatamente o que a pessoa quer saber, né? Pode mostrar com qualquer tipo de letra, a pessoa não vai conseguir ler, né? Mas se você, em vez disso, coloca um áudio, a pessoa vai entender. Então, esse é o carente. Se ele não sabe amar, né, ele também não vai conseguir compreender quando alguém o ama. Ele vai ficar esperando um áudio, quando na verdade está vindo um bilhete escrito, né, ou uma carta, um tratado escrito, né? E por quê? Porque simplesmente ele não reconhece aquela escritura de amor. Ele não reconhece por conta daqueles mecanismos bloqueadores que ficaram lá no passado e que não permitem ter acesso a reconhecer em si o amor. Né? Essa grande palavra, né, do amor, né? É tudo ainda muito novo. A gente está aprendendo a amar, mesmo sendo mencionada e sendo vivenciada por Jesus, né? Há tantos 2 milênios, né? É algo assim que as pessoas acham que se fragilizam quando elas se expõem a esse sentimento. A gente não tem vergonha, por exemplo, de bater na mesa, de descer do salto, gritar, seja em público, em qualquer lugar. Não, eu estou no meu direito e vou fazer e acontecer, mas ter gestos, né, gentis, de um abraço, de um beijo, de uma palavra, de fazer em público, né, uma declaração, não é aquela coisa melosa, mas uma coisa espontânea dizer, né, causa assim uma reviravolta, todo eita, fulano disse espaço cicrano, ó para aí. Ou então a pessoa diz, não, eu não vou me expor não, porque vai que de repente essa pessoa não tem essa mesma reciprocidade comigo e eu vou dizer que gosto, mas na frente a pessoa puxa o meu tapete. Ou seja, você não é seguro de suas emoções. Né? Porque quando você tem esse sentimento dentro de você, eu posso chegar aqui e dizer, eu amo muito Clotilde, eu amo muito Vivi. De repente, alguém pode chegar para mim e dizer, olha, tu está sabendo que Clotilde e Vivi não gostam de você? Que elas te acham chata, já falaram de você de alguma forma? Mas aí eu vou dizer, tudo bem, fico triste em saber disso. Mas o meu sentimento é genuíno. Eu não vou negar ele pelo simples fato delas não gostarem de mim.
A diferença agora é que eu vou ter, assim, o cuidado de não expô-las a esse meu sentimento para não afetá-las. Mas algo dentro de mim é verdadeiro, né? E não significa que por conta disso, Vivi e Clotilde, em função disso, eu vou permitir que as meninas tripudiem de mim, que passem por cima de mim, que, como diz, fazer gato e sapato, né? Não é isso. Mas é você ser sincera com as suas emoções e dizer, pronto, isso é o meu sentimento. Então, as pessoas às vezes têm muito medo dessa exposição. A irmã, ela nos fala ainda nesse capítulo que nada na criação foi gerado com carência, né? Me veio a grande questão que eu vou repassar para vocês. O que a gente fez de errado, hein? Se tudo foi criado sem carência, onde é que a gente está errando, minha gente? Ah, é verdade. Lá vem eu com a Nada. música de novo. Onde foi que eu errei? Exatamente. É, mais uma vez, a nossa rebeldia, né? Somos eternos rebeldes. Gente, a Não gente é tem que isso, viu? entender, a gente precisa entender que a gente faz parte de um departamento do universo em que agrega exatamente pessoas muito egóicas, ainda muito exacerbando esse sentimento que no passado, lá na nossa origem, foi importante para a criação da nossa personalidade, mas não para ser alimentada ao ponto de destruir o outro. Então, é como ela disse aqui mesmo na leitura, que essa nossa carência, que encontra-se em nosso subconsciente, ela tem muito a ver com a lei do retorno. Então, o planeta Terra é um departamento que abriga exatamente pessoas como nós, que está engateando nesse crescimento, né? E ainda não sabe nem as mínimas virtudes que fazem parte de uma convivência fraterna. Então, a gente só quer para a gente, tudo é para a gente, tudo é para a gente. Ah, eu fiz isso, fulano não fez isso. Ah, eu fiz isso, fulano. Tudo pulsando para dentro, tudo pulsando para dentro, né? Quando a gente deveria sempre pulsar para fora. Amar, né? Amar, olhar para o outro, observar a vida ao nosso redor. Claro que a gente tem que olhar para dentro da gente, mas o movimento é de pulsar para fora. A gente olha para dentro e pulsa para fora, olha para dentro e pulsa para fora. Minha gente, Ela, vocês imaginem, ao longo de todos os... Eu gosto um pouquinho de filme, né? Mas vocês observem que a maioria dos filmes que envolve, por exemplo, as realezas, né? E os grandes latifúndios, ou até mesmo as famílias normais, como eu, vocês, em uma época lá atrás, que tem as repercussões hoje, como forma da lei de retorno, em que os relacionamentos eles eram trocas exatamente políticas, pagamentos de dívida, interesses outros que não eram os sentimentos verdadeiramente envolvidos. Isso resultava em filhos que eram abandonados afetivamente e toda outra gama de ilusões, né, e de abandono, né? Então, as pessoas sempre negando a amorosidade, negando que gostava de outra pessoa, enfim, era tudo acordo. Então, as relações familiares, muitas delas foram firmadas sobre isso. E ainda hoje a gente encontra, né? A gente encontra quantos interesses que fazem com que se forme uma pseudo-família, está envolvido e que aí o que menos tem são sentimentos verdadeiros, né? Muitas vezes se envolve com fulano, beltrano por uma beleza, por um interesse financeiro, por um status. E quando a pessoa vai cair em si, começa a exigir do outro aquilo que o outro nem sequer lhe ofereceu no início e nem está disposto a oferecer. E aí começa essa ilusão toda com reflexo de causa e efeito mais na frente.
E tudo isso é muito recente, né? Esse aprendizado sobre o amor é muito recente. A gente precisa compreender isso, que é também o nosso momento evolutivo. É agora que a gente está aprendendo a amar. A gente não era só no passado, não. A gente teve a oportunidade no passado, mas esse passado não é tão distante, não. É muito pertinho, né? E a gente está agora tendo uma oportunidade de aprender. E por que não aproveitar? Agora que a gente está despertando, agora, e hoje, com esse texto de Hermance que a gente está estudando. Então, é esse o momento da gente despertar. Então, a gente olha para trás para tirar as lições e olha para frente para construir o nosso futuro, né? E olha Nesse para hoje, capítulo, principalmente, né? Porque o futuro é Sim, consequência, né? sim, exatamente. Consequência. É o agora que vai fazer a diferença para o amanhã, né? O que a gente faz agora. isso. E eu acho que a grande lição que ela deixa nesse capítulo, pelo menos na minha opinião, eu queria que vocês concluíssem e dessem a de vocês, é que falta para a gente internalizar e acreditar que essa lei do retorno ela é real, ela existe. E que a gente vem errando, sobretudo, sem acreditar que o amar para ser amado. Nessa lei de retorno, a gente precisa acreditar que ela existe, que a gente precisa ter esse amor para poder a gente receber. E quando a gente, no meu entendimento dessa leitura, quando a gente aprender isso, a gente deixa de ser carente, porque quando a gente aprende a amar naturalmente, a gente vai receber amor e essa carência ela vai desaparecendo. Porque a Exatamente. gente aprende a ler e a escrever, né? Com as palavras de amor. É, É, exatamente. O fluxo energético ele começa a fluir, não está estagnado. Né? Então, esse fluxo vai, porque, veja só, se eu dou a gentileza, se eu sou gentil, e as pessoas observam o quanto isso é importante no trato relacional, vai ser essa via de mão dupla, sem a necessidade da cobrança. Né? Então, porque quando cobra, é porque já não tem mais realmente aquilo. Você pode até sinalizar, dar algumas dicas, porque às vezes a pessoa, ou isso eu não estou só falando de relacionamento homem e mulher, não, estou falando de uma forma geral. Às vezes as pessoas são distraídas exatamente porque tem um foco para o seu umbigo, né? E daí onde tem novamente a questão do egoísmo. Então, quando a gente despertar para a imortalidade das nossas vidas sucessivas, nesse vai e vem das vidas, e que o foco maior é esse crescimento espiritual da gente, a gente vai deixar de ficar feito cachorro correndo atrás do rabo, andando em círculo sem sair do canto. Então, é importante que se compenetre dessa lei de retorno, que a que se faz é a que se paga, porque o ambiente terráqueo, né, ele comporta exatamente pessoas que estão nesse processo de carência de crescimento. então, é criar coragem, como dizia mais uma música, né? Levanta, sacode a poeira, tá? Volta por cima, encara a situação, toma responsabilidade pelos próximos passos, né? Encara o hoje, toma responsabilidade pelos próximos passos e começa a seguir, porque e acredita que mais adiante vai chegar uma situação melhor e chega de fato, né? Aí a gente vai acreditando, vai aprendendo devagarzinho a expressar, vai criando coragem para expressar esse amor que a gente sente dentro da gente. A gente que bloqueia esse amor, são os mecanismos de bloqueio que ela fala lá atrás, né? Então, a gente bloqueia esse amor que a gente sente. Então, a gente vai criando coragem, vai vencendo e vai expondo esse amor, sabendo, como Dena lembrou, que a gente não está se fragilizando por demonstrar esse amor. Pelo contrário, a gente está demonstrando a força que a gente tem, porque a gente ama. Como disse Simão Pedro numa palestra que eu assisti há algum tempo atrás do CIMESP, amar é um verbo intransitivo. Então, não é eu amar Dena, eu amar Vivi, eu amar minha família, mas é amar. É aprender a expressar esse amor, né? E aí, mas esse amor vai criando uma atmosfera amorosa ao redor da gente e aí volta para a gente, porque a gente começa a respirar essa nossa atmosfera amorosa, né?
E agradecer a vocês pela participação hoje, de deixar aqui, que eu me lembrei vocês falando, né? E veio para mim aqui. Queria deixar os nossos telespectadores, né? Quem assiste, quem acompanha o nosso programa, a mensagem de São Francisco de Assis, né? Que ele diz que é, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? E a oração de São Francisco, ela resume isso aí tudinho, né? Dessa lei do retorno. Porque muita gente fala de lei do retorno na questão da maldade. Ah, eu não vou desejar mal a ninguém, não, porque a lei do retorno se encarrega. Mas a gente esquece que a lei do retorno também é a lei do amor, né? Quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente perdoa, a gente recebe perdão. E é isso que eu queria deixar como mensagem final hoje. E já agradecendo as duas e esperando vocês no próximo programa, se assim Deus permitir. Até o próximo programa, gente. Ok, um abraço para todos. Não deixem de ler o livro, hein? Isso aqui são as pinceladas. Esse tema é muito profundo, a gente tem que ler devagarzinho, estudando, trazendo para a nossa própria vivência. É muito rica a leitura, né? Obrigada, Vivi, obrigada, Dena, pela companhia hoje.